Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar os estudos desse grande livro Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. E estamos no capítulo muito importante chamado O Triunfo da Cruz. Então, vou retomar aqui, no vídeo passado a gente estava nesse seguinte momento da reflexão girardiana. Os conteúdos míticos são inteiramente determinados por arrebatamentos miméticos, aos quais os mitos são por demais submissos para suspeitar da própria submissão. Então, o que ele fala, as narrativas de fundação das sociedades arcaicas ainda sem estado formalizado e muitos mitos são determinados pelos arrebatamentos miméticos, que é quando essa multidão violenta se volta contra um único indivíduo, o bode expiatório, que sozinho não poderia ter sido responsabilizado por aquela crise social que se instaurou ali. Então, esses arrebatamentos, não são entendidos, não são compreendidos à luz da teoria mimética, à luz do contágio violento, à luz da verdade, que ele revela aqui nesse livro, que é a inocência da vítima e a inconsciência dos perseguidores. Então, por isso que ele fala: os conteúdos míticos são inteiramente determinados por arrebatamentos miméticos, aos quais os mitos são por demais submissos, eles são submissos a esses arrebatamentos. Então eles não entendem isso, para suspeitar da própria submissão, Então é inconsciente, Eles não têm consciência desse funcionamento da rivalidade, do círculo mimético. Nenhum texto pode fazer alusão ao princípio de ilusão que o governa, ou seja, os textos míticos eles não conseguem fazer alusão à violência contagiosa, ali daquela multidão, porque eles não enxergam assim. Ser vítima de uma ilusão é considerá-la verdadeira, sendo, portanto, incapaz de assiná-la como ilusão. Assinalando pela primeira vez a ilusão perseguidora, a Bíblia inicia uma revolução, que, através do cristianismo, irá pouco a pouco se estender a toda a humanidade, sem ser realmente compreendida por aqueles que procuram tudo compreender. Penso que então ele está falando, a singularidade aqui da Bíblia é que ela inicia uma revolução através do cristianismo, porque ela assinala pela primeira vez a ilusão perseguidora, ou seja, a inconsciência, dessa multidão a respeito da inocência da vítima e a respeito de estar realizando um ato ali que é injusto, e violento. Então a Bíblia vai iniciar essa revolução através do cristianismo, que vai se estender por toda a humanidade, mas que não é muito compreendida por várias pessoas, Penso que este seja o sentido principal de uma das frases capitais dos evangelhos, no aspecto epistemológico. Eu te louvo, Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. A condição sine qua non para que o mecanismo vitimário domine um texto é que não figure nele enquanto um tema explícito. Então, quando existe esse arrebatamento inconsciente, não existe a crítica a esse arrebatamento, Então, a condição sine qua non para que o mecanismo vitimário domine um texto é que não figure nele enquanto tema explícito, E a recíproca é verdadeira. O mecanismo vitimário não pode dominar um texto, os evangelhos, no qual figura explicitamente. Existe aí um paradoxo cujo horror deve ser reconhecido, pois é o horror da paixão. É sempre o indivíduo ou o texto revelador que é considerado responsável pelas violências indesculpáveis que ele revela. Então aqui ele fala assim, que muitas vezes se culpa o mensageiro, não se culpa a multidão, É o mensageiro, em suma, como faz a Cleópatra de Shakespeare, que é tido por responsável pelas verdades desagradáveis que ele traz. Então aqui ele retoma, uma coisa que acontecia, antigamente, assim, nas comunidades arcaicas, ou imagino que seja nas comunidades arcaicas, agora não tenho certeza, mas acho que sim.
que era assim, né? Quando uma pessoa de um clã ia trazer uma mensagem para o outro clã, muitas vezes ela trazia a mensagem e ela era morta, né? Ela virava o bode expiatório ali, sendo que ela só estava trazendo a mensagem, né? Então por isso que as pessoas falam, muitas vezes tem aquela expressão, não culpe o mensageiro, né? É mais em inglês, né, que as pessoas falam sobre isso, mas é isso. Então, é próprio aos mitos esconder a violência. É próprio da escritura judaico-cristã revelá-la e sofrer suas consequências. Então aqui ele está de novo, né, separando, distinguindo o mito e o texto bíblico, né, mostrando que o mito ele esconde a violência e na escritura judaico-cristã essa violência é revelada, né. O princípio de ilusão, que é o mecanismo vitimário, não pode aparecer abertamente sem perder seu poder estruturante. Ele exige a ignorância dos perseguidores, que não sabem o que fazem. Para funcionar bem, ele exige as trevas de Satanás. Então, assim, para que uma multidão violenta consiga cumprir esse ciclo mimético e tal, e um texto que representa isso, né, e não tem consciência, né, essa multidão não tem consciência do que ela faz, né, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes os textos que representam isso, quando míticos, não têm a consciência, né, de como isso é injusto, né, de como isso é violento, de como isso não deveria ter acontecido, e etc. Né? Os mitos não têm consciência de sua violência, que fazem passar para o nível transcendental, demonizando, divinizando suas vítimas. São justamente essas violências que se tornam visíveis na Bíblia. As vítimas tornam-se verdadeiras vítimas, não mais culpadas, mas inocentes. Os perseguidores tornam-se verdadeiros perseguidores, não mais inocentes, mas culpados. Então, ele está falando, né, a importância da Bíblia colocar as vítimas como inocentes e os perseguidores como culpados. Não são nossos predecessores que acusamos o tempo todo que são culpados, mas nós é que somos indesculpáveis. Um mito é a não representação mentirosa que um arrebatamento mimético e seu mecanismo vitimário dão de si próprios, por meio da comunidade que é seu joguete. O arrebatamento mimético nunca é objetivado, nunca é representado no interior do discurso mítico. Ele é o verdadeiro sujeito, em itálico aqui, deste último, sempre dissimulado, né? Então, o que ele está falando? O arrebatamento mimético nunca é questionado, nunca é criticado, né? Nunca é objetivado no mito, né? Ele é o verdadeiro sujeito, né? O arrebatamento é o centro de tudo, né? É o sujeito da ação, né? E ele está sempre dissimulado, né? Ele é aquele que os evangelhos chamam Satanás ou o diabo. Se me repito muito, é porque o erro que assinalo é constantemente repetido ao meu redor, desempenhando um papel essencial no paradoxo da cruz. A prova de que é difícil compreender o que acabo de dizer, ou talvez fácil demais, é que o próprio Satanás não o compreendeu. Ou melhor, ele o compreendeu tarde demais para proteger seu reino. Sua falta de rapidez teve sobre a história humana formidáveis consequências. Em sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo escreve: nenhum dos príncipes do mundo a conheceu, a sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, 1 Coríntios 2,8. Os príncipes desse mundo, que são aqui a mesma coisa que Satanás, né? Os governantes, né? As pessoas que permitiram, né, esses arrebatamentos, crucificaram o Senhor da glória, né, que é Jesus, porque esperavam desse acontecimento certos resultados favoráveis a seus interesses. Esperavam que o mecanismo funcionasse como de costume, protegido de olhares indiscretos, e que eles se livrariam de Jesus e de sua mensagem. No início da história, eles tinham excelentes razões para pensar que tudo daria certo.
A crucificação é um mecanismo vitimário como os outros, desencadeia-se como os outros, desenvolve-se como os outros. E, no entanto, tem resultados diferentes de todos os outros. É por isso que a ressurreição é importante, né? Assim, eu pensando aqui, né? Parênteses. Até a ressurreição, nada fazia prever a reviravolta de um arrebatamento mimético. É isso que ele vai falar mesmo, né? Da ressurreição. Até a ressurreição, nada fazia prever a reviravolta de um arrebatamento mimético ao qual os próprios discípulos já haviam mais ou menos sucumbido, né? Então a gente tem, né, também por exemplo, quando Pedro, né, nega Jesus, né, fala, não, conheço não, né, porque ele estava com medo de também ser pregado na cruz, né. Então, assim, o que ele está falando aqui, né? A crucificação é um mecanismo vitimário como os outros, porque assim, na crucificação você também tem uma multidão violenta que se revolta contra uma pessoa inocente e sacrifica essa pessoa, assim como nas narrativas míticas, né? E assim como em outros episódios da humanidade. Mas a crucificação, ela tem resultados diferentes, né? E isso, os príncipes desse mundo e Satanás não sabiam o quanto a crucificação ia ser um arrebatamento mimético diferente de todos os outros. Esse capítulo, né, chama o Triunfo da Cruz. Então ele está explicando por que a Paixão de Cristo é o episódio central, né, para se entender a consciência do mecanismo vitimário que está inscrita nos evangelhos. E como a ressurreição tem um papel importante nisso, né? Porque em todos os outros episódios a vítima só morreu, só que nesse episódio a vítima voltou, ressuscitou, né? Pra falar, olha só o que vocês fazem. Mas brincando, né, gente? Mas vamos lá. Até a ressurreição, nada fazia prever a reviravolta de um arrebatamento mimético, ao qual os próprios discípulos já haviam mais ou menos sucumbido. Os príncipes deste mundo já podiam comemorar e, no entanto, no final das contas, seus cálculos não estavam corretos. Ao invés de escamotear uma vez mais o segredo do mecanismo vitimário, os 4 relatos da paixão irão difundi-lo pelos 4 cantos do mundo, dando-lhe uma gigantesca publicidade. Então, ao invés, né, de escamotear, de esconder, mais uma vez, como é que o mecanismo vitimário funciona, a partir da paixão, os evangelhos vão espalhar que esse mecanismo vitimário não deveria acontecer pelos 4 cantos do mundo, né, até hoje. E até hoje a gente está se debatendo contra isso e tentando entender o texto bíblico, né? E aí nasceu um cara, né, no Natal, chamado René Girard, em Avignon, na França, que teve a genialidade de ler esse texto bíblico, de se converter no meio dessa leitura e de escrever, né, sobre o texto bíblico a partir de uma teoria que ele criou, né, sobre a violência. E aí ele mostrou como a Bíblia já tinha esse conhecimento de como esse mecanismo vitimário acontecia, de como a vítima era inocente, de como os perseguidores eram inconscientes, né, da sua perseguição. Então, assim, ele foi encontrando dados na Bíblia, né, sobre o conhecimento, né, dessa dinâmica, né. A partir da frase de Paulo, que acabo de citar, né, essa frase aqui. Cadê a frase? Ixi, gente, me perdi. Aqui a frase: nenhum dos príncipes do mundo a conheceu a sabedoria, né? Pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória.
Então, os príncipes desse mundo, né, os governantes, eles não conheceram a sabedoria do ciclo mimético, né, seria assim. Por isso que eles crucificaram Jesus, né. A partir da frase de Paulo, que acabo de citar, Orígenes e numerosos padres da igreja gregos elaboraram uma tese que desempenhou um importante papel durante séculos, a tese de Satanás enganado pela cruz. Nessa fórmula, Satanás equivale ao que São Paulo chama de príncipes desse mundo. No cristianismo ocidental, essa tese nunca teve o mesmo prestígio que no Oriente e, finalmente, pelo menos que eu saiba, desapareceu completamente. Ela foi até acusada de pensamento mágico, entre aspas. Pergunta-se se ela não faz Deus desempenhar um papel indigno dele. Mas essa frase, né, essa teoria, né, sobre Satanás ter sido enganado pelo episódio da paixão, né, pela cruz, essa frase ela assinala a cruz a uma espécie de armadilha divina, um ardil de Deus, ainda mais forte do que os ardis de Satanás. Da pluma de certos padres da igreja gregos surgiu uma metáfora estranha que contribuiu para a desconfiança ocidental. O Cristo é comparado à isca que o pescador enfia no anzol para apanhar pela gula um peixe que não é outro senão Satanás. Interessante, né, essa metáfora aqui. Então, da pluma de certos padres da igreja, ou seja, né, alguns padres da igreja gregos criaram essa metáfora estranha, né, que o Cristo é comparado a uma isca que o pescador enfia no anzol para apanhar um peixe, que não é outro senão Satanás, né? Então esse ardil da cruz, né? O papel que essa tese faz Satanás desempenhar inquietos ocidentais. Com o tempo, o papel do diabo se reduz no pensamento teológico. Seu desaparecimento é infeliz à medida que Satanás é inseparável do mimetismo conflituoso, o único capaz de esclarecer a verdadeira significação e a legitimidade da concepção patrística. A descoberta do ciclo mimético, ou satânico, permite compreender que a tese de Satanás enganado pela cruz contém uma intuição essencial. Ela leva em conta o tipo de obstáculo que os conflitos miméticos opõem à revelação cristã. As sociedades mítico-rituais são prisioneiras de uma circularidade mimética, da qual não conseguem escapar, pois não conseguem identificá-la, né? Então os mitos, eles estão sempre ali, ó, matando alguém inocente, repetindo o sacrifício para conter uma crise social, matando o inocente, repetindo como é que foi esse sacrifício para conter uma crise social. Eles não enxergam, né? Isso é verdade ainda hoje. Todos os nossos pensamentos sobre o homem, todas as nossas filosofias, todas as nossas ciências sociais, todas as nossas psicanálises, etc., são fundamentalmente pagãs, pelo fato de repousarem sobre uma cegueira para o mimetismo conflituoso, análoga à dos próprios sistemas mítico-rituais. Forte, né? Todos os pensamentos sobre o homem, todas as nossas filosofias, ciências sociais e psicanálises são fundamentalmente pagãs. E é interessante, né? E teria muita coisa para falar, porque eu acho que essa passagem dá tanta coisa para pensar, né? É assim, é aquela hora que você para no livro assim, você fala, o quê? O quê? Olha essa frase, vamos ver de novo, né? Enquanto ele contrapõe, né? As sociedades mítico-rituais, elas estão lá, matando inocente, reencenando isso através de um sacrifício, né? Divinizando, demonizando e divinizando a vítima, né? Eles estão nesse processo aí, né? Aí mata mais um inocente, né? Porque acontece de novo uma disputa mimética que cresce, contagia a comunidade, aquela comunidade fica aquela crise. Vamos culpar alguém só, pra gente não se destruir. Vamos culpar só uma pessoa, pronto, é tudo ela. Aí reencena isso daí, né? Diviniza esse processo. Aí fala, não, o Deus tal tá querendo o sangue de um bebê, de uma mulher, de um prisioneiro de guerra, entendeu? Aí vai matando mais um inocente pra
abaixar essa violência que se contagiou, né, que cresceu ali através das disputas miméticas, né, aí tá, isso aí nas sociedades né, mítico-rituais. Só que ele fala assim, que ao mesmo tempo que essas sociedades são prisioneiras, né, da circularidade mimética, da qual elas não conseguem escapar, porque elas não conseguem ter essa visão, né, de que é errado matar um inocente e tal, que sozinho não pode ser responsável por aquela crise social, ele fala que isso porque elas não conseguem identificar o ciclo mimético, ele fala, isso é verdadeiro ainda hoje. Todos os nossos pensamentos sobre o homem, as nossas filosofias, as nossas ciências sociais, as nossas psicanálises são fundamentalmente pagãs. Porque o que ele está falando aqui é que as nossas ciências, as nossas concepções sobre o homem, a nossa psicanálise, né, até a análise, né, que a gente faz então do nosso psiquismo, ignora muitas vezes, né, o ciclo mimético. Então elas são fundamentalmente pagãs, porque o ciclo mimético ele é revelado nos evangelhos. E aí a gente fica pensando, né, como a psicologia tem muito a ganhar com a teoria mimética, e não avançarei para não ser crucificada, nem para não falar nada moralista, como diz uma amiga minha, ocasião de pecado. Mas assim, ele está sugerindo aqui, de alguma forma, né, que é muito importante que os psicólogos conheçam a teoria mimética, né? E os cientistas sociais também, né? Então vamos lá, vamos fingir que a gente não quer criar polêmica nenhuma. Aí vamos voltar aqui. Então eu vou voltar essa frase aqui. As sociedades mítico-rituais são prisioneiras de uma circularidade mimética, da qual não conseguem escapar, pois não conseguem identificá-la. Isso é verdadeiro ainda hoje. Todos os nossos pensamentos sobre o homem, todas as nossas filosofias, todas as nossas ciências sociais, todas as nossas psicanálises, etc., são fundamentalmente pagãs, pelo fato de repousarem sobre uma cegueira para o mimetismo conflituoso, análoga a dos próprios sistemas mítico-rituais. Então, o que ele está falando, muitas vezes, a filosofia, as ciências sociais e a psicanálise possuem uma cegueira em relação ao ciclo mimético e deixa elas fundamentalmente pagãs. A gente está no capítulo chamado Triunfo da Cruz, então eu não vou me desculpar. É difícil ser eu, né, gente? Assim, eu não tive uma formação conservadora, né? Então, assim, é interessante, né, a gente pensar na importância dos evangelhos como um conhecimento antropológico, psicológico, né, filosófico, né, religioso, espiritual. Então vamos seguir. Permitindo-nos aceder à compreensão do mecanismo vitimário e dos ciclos miméticos, os relatos da paixão permitem aos homens identificar sua prisão invisível e entender sua necessidade de redenção. Vamos olhar isso de novo, né? Permitindo-nos aceder à compreensão do mecanismo vitimário dos ciclos miméticos, os relatos da paixão. Então, assim, os relatos da paixão nos permitem compreender o mecanismo vitimário e os ciclos miméticos e permitem aos homens identificar sua prisão invisível, que é a inconsciência da inocência da vítima e da inconsciência perseguidora, né? E identificar sua prisão invisível e entender sua necessidade de redenção. Porque é isso, a partir do momento que você entende como que o ciclo mimético funciona, você entende que você participa dele, que você tem isso dentro de você, né? Que você tem isso dentro do teu pensamento, né? A gente compete com os outros dentro dos nossos pensamentos, né? Como comentou uma pessoa, eu esqueci o nome, né? Uma pessoa fez um comentário brilhante. Nossa, eu percebi que eu tô brigando, né, com o autor que eu estou lendo. E é isso, a gente rivaliza com os modelos que estão espiritualmente distantes, né, os nossos ídolos, os nossos
autores e filósofos do coração e tal, mas a gente também rivaliza com o nosso vizinho, com o nosso melhor amigo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, né? Com nossas namoradas, namorados, esposas, maridos. A gente rivaliza com Deus, a gente rivaliza com o padre. Esse padre não é tão bom, o outro padre lá era melhor, né? Então a gente está o tempo todo assim, né? Nessa superioridade, inferioridade. Não, a culpa daquilo, aquela classe lá, aquela aula, não, aquela pessoa ficou... fez aquela pergunta e aquela é a culpada daquela aula não ter dado certo, de ter dado aquela confusão toda. Então a gente interpreta as coisas como se... né, com essa tendência de que eu sou o herói. Eu sou o herói. É tudo culpa do outro, né? Tudo é outro, né? Foi meus pais. Se meus pais não tivessem sido meus pais, se eu tivesse crescido com outros pais, nossa, eu estaria famoso já estaria rico, já estaria, entendeu? A gente bota a culpa em tudo, né? Em todas as pessoas. E a gente precisa, na verdade, fazer um exercício de autorresponsabilização e de redenção, né? No sentido de reconhecer o quanto a gente acusa os outros e persegue os outros, né? Não estando em comunhão com Deus, os príncipes desse mundo não compreenderam que os relatos do mecanismo vitimário desencadeado contra Jesus seriam muito diferentes dos relatos míticos. Se tivessem... Aqui ele está falando também de teóricos, né, que não entendem a Bíblia direito. Se tivessem podido ler o futuro, não somente eles não teriam encorajado a crucificação, mas teriam se oposto a ela com todas as suas forças. Então, não estando em comunhão com Deus, né, os governantes, as pessoas que se voltaram contra Jesus, os príncipes desse mundo, né, não compreenderam que os relatos do mecanismo vitimário desencadeado contra Jesus seriam muito diferentes dos relatos míticos. Se tivessem podido ler o futuro, né, se eles entendessem que, na verdade, ali naquele episódio estava sendo revelado como as pessoas perseguem os outros por contágio violento, né, pelo ciclo mimético. Se elas tivessem entendido que aquele episódio da paixão ia revelar isso, né, elas não teriam encorajado a crucificação. Ou seja, os príncipes desse mundo, né, as pessoas que só querem poder, se elas soubessem o poder que a paixão de Cristo teve para ser antiviolento, né, para revelar a violência dos príncipes desse mundo, né, dos governantes, de todo mundo que crucificou Jesus, né, eles não somente não teriam encorajado a crucificação, mas teriam se oposto a ela com todas as suas forças. Quando os príncipes desse mundo finalmente compreenderam o real alcance da cruz, era tarde demais para voltar atrás. Jesus estava crucificado, os evangelhos redigidos. Assim, Paulo tem razão de afirmar: se os príncipes desse mundo tivessem conhecido a sabedoria de Deus, não teriam crucificado o Senhor da glória. Rejeitando a ideia de Satanás enganado pela cruz, o Ocidente priva-se de uma riqueza insubstituível no domínio da antropologia. As teorias medievais e modernas da redenção vão todas procurar do lado de Deus, de sua honra, de sua justiça, ou mesmo de sua cólera, o que funciona como obstáculo à salvação. Eles não conseguem encontrar o obstáculo onde deveriam procurar, na humanidade pecadora, nas relações entre os homens, no mimetismo conflituoso, que é a mesma coisa que Satanás. Então, interessante, né? Isso que ele falou. As teorias medievais e modernas da redenção vão procurar do lado de Deus, de sua honra, de sua justiça ou de sua cólera, o que funciona como obstáculo à salvação. Elas não conseguem encontrar o obstáculo onde deveriam procurar, na humanidade pecadora, nas relações entre os homens, no mimetismo conflituoso, que é a mesma coisa que Satanás. Então, essas teorias medievais e modernas não conseguem enxergar que o pecado está na humanidade, né? Elas falam muito de pecado original, mas não conseguem concretizar sua ideia. É por essa razão que, mesmo sendo teologicamente verdadeiras, elas dão uma impressão de arbitrariedade e de injustiça para com a humanidade. Uma vez identificado o mau mimetismo,
a ideia de Satanás enganado pela cruz adquire um sentido precioso, que os padres da igreja gregos visivelmente pressentiam sem chegar a explicá-la de maneira inteiramente satisfatória. Então ele está falando assim, quando você percebe, né, o mau mimetismo, né, e os danos desse mau mimetismo, você percebe que Satanás foi enganado pela cruz, porque a cruz é o episódio revelador do mau mimetismo, né? E esses padres da igreja gregos pressentiram isso, né? Que Jesus, que Deus tinha enganado Satanás, né? Que a cruz tinha enganado Satanás, que era um ardil, de certa forma, porque é o evento revelador da nossa violência, né? Como já vimos, ser filho do diabo, no sentido do Evangelho de João, é ficar aprisionado no sentido mentiroso do mimetismo conflituoso, que só pode desembocar em sistemas mítico-rituais, ou, em nossos dias, em formas mais modernas de idolatria, como, por exemplo, as ideologias ou o culto da ciência. Pausa dramática. Ai, gente, não, é muito forte, né? É tão bom poder mudar a nossa compreensão de mundo, né? Então, aqui, as ideologias, né? O culto da ciência, ele fala, né? Todas essas formas, né? Assim, precisam da teoria mimética, né? Precisam compreender como é que esse mimetismo funciona, né? Porque elas ficam aprisionadas, às vezes, né? Nesse mimetismo conflituoso. Aqui imagino que ele esteja falando assim de pensamentos que rivalizam muito com os evangelhos, né? Falam, aquilo é enganação. Não, cara, foi uma revelação importante. Os padres da igreja gregos tinham razão em afirmar que na cruz, Satanás é um mistificador que caiu na armadilha da própria mistificação. O mecanismo vitimário era seu bem pessoal, seu patrimônio próprio, o instrumento dessa autoexpulsão que coloca o mundo a seus pés. Então Satanás estava, né, muito feliz com o mecanismo vitimário, né? Isso, mata mais um, né? Na cruz, mata mais um inocente, né? Na cruz, esse mecanismo escapa de uma vez por todas ao controle de Satanás, que Satanás exercia sobre ele. E o mundo muda de feição. Então, que genial, né? Que genial, né? Vamos pensar na inteligência de Deus. Olha eu, né? Ai, eu dou risada. Mas assim, vamos pensar na inteligência de Deus, né? Deus viu, assim, vamos supor, né? Que Deus viu os homens sempre presos no ciclo mimético, né? Toda hora os homens se reúnem contra uma pessoa que é inocente daquela crise e eles vão e expulsam essa pessoa achando que aquilo vai purificar o grupo, né? Mas o mal, ele não vai ser purificado porque o inocente morreu. O que traz a morte do inocente, ela só traz um apaziguamento e uma sensação de retorno da ordem social, mas é uma coisa falsa. Daqui a pouco vai ter mais uma briga, mais uma disputa mimética e mais alguém vai ser culpado por aquela crise, né? Então Deus, é como se Deus tivesse visto, né, isso acontecer tantas vezes que ele falou assim, não, agora eu vou descer lá e eu vou mostrar para eles o que eles estão fazendo. E aí ele pega e coloca o filho dele, vai filho, vai lá mostrar você. E aí o filho dele vai lá e mostra, ó, o que vocês estão fazendo, né? Vocês são capazes de matar até o filho de Deus, né? Até a pessoa mais pura cai nessa armadilha do ciclo mimético que vocês estão propagando, né? Fomentando, se envolvendo com ela o tempo todo, desde a fundação do mundo. Olha que feio, parem, né? Isso não, essa forma de agir é tão injusta que vocês que vocês matam até o Filho de Deus. E aí, é claro, né? Todos nós somos filhos de Deus. Então, cada um que morre, cada um que é expulso, cada um que sofre bullying, cada um que sofre
a expulsão de um grupo, a hostilidade de um grupo, é um filho de Deus que não deveria estar passando por isso, assim como Jesus não deveria. Por isso que a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, né? Mas também pensando que é aquela coisa, cada vez que a gente faz um mal para alguém, a gente está fazendo mal para Deus, né? Cada vez que a gente crucifica alguém, persegue alguém, fala mal de alguém, a gente está fazendo isso contra Jesus, que já sofreu isso, né? Então vamos lá. Então, o mecanismo. Eu vou. Peraí. É muito louco, né? A engenharia disso, né? Porque toda vez que a gente fala mal de alguém, assim, tem inveja de alguém, quer se vingar, acusa alguém injustamente, cria uma hostilidade ali contra alguém para se reconciliar com outro amigo, né? Toda vez que a gente faz isso, né? A gente tá igual a multidão perseguidora que colocou Cristo na cruz. E a gente não quer se ver assim, né? A gente quer se ver como a minoria dos discípulos, irmãos e irmãs que ficaram, assim, homens e mulheres, desculpa. A gente não quer se comparar com a multidão violenta que crucificou Jesus. A gente quer achar que a gente é igual os discípulos de Jesus, que ficaram muito tristes com a crucificação, que a gente é igual, que naquela época a gente teria sido essa galera aí. Né? Que a gente teria sido os homens e mulheres que conviveram com Jesus e que sabiam que aquela morte era horrível. Mas aí toda vez que a gente fala mal de alguém, que a gente tem inveja, ciúme, que a gente persegue alguém, que a gente culpa alguém, a gente muda de lado. A gente tá ali de novo, ó, no lado da galera que colocou Jesus na cruz, né? Queria separar o final desse capítulo aqui. Até para ter uma dimensão. Tá bem? Tá acabando, gente. Então eu vou reler isso de novo. Reler de novo. Vou reler. O mecanismo vitimário. Então, os padres da igreja gregos tinham razão em afirmar que, na cruz, Satanás é o mistificador que caiu na armadilha da própria mistificação. Então, assim, dessa vez, é como se fosse assim, né? Dessa vez, na hora da. Assim, sempre estava acontecendo isso, né? Um coitado morria por uma multidão. Isso estava acontecendo desde a fundação do mundo. Aí Deus pega e fala assim: então eu vou mostrar para eles que eles estão fazendo isso desde sempre. Mas para eles ficarem bem impressionados, como isso é ruim, eu vou colocar eles fazerem, né? Eu vou mostrar que eles podem ser capazes de fazer isso comigo, né? Com Deus, com meu filho. É para eles ficarem bem assustados de como eles não têm critério nenhum de ficar perseguindo os outros, né? Tipo, eu tentando explicar a Bíblia, é muito bom. Ai. Mas, assim, na verdade, é porque, assim, a engenharia do episódio da Paixão de Cristo, na verdade, é incrível, né? Essa engenharia é incrível, porque foi a primeira vez que, através de um mesmo ciclo mimético, os efeitos disso foram totalmente diferentes e começaram a mudar a mente das pessoas e as atitudes das pessoas, né? Hoje a gente quer ser os discípulos de Cristo, a gente não quer ser a multidão violenta que colocou ele na cruz, que falou, Barrabás não, é aquele cara ali, entendeu? Então serviu de exemplo, né? Então, vamos lá. Os padres da igreja gregos tinham razão em afirmar que, na cruz, Satanás é um mistificador que caiu na armadilha da própria mistificação. Desculpa. O mecanismo vitimário era seu bem pessoal, seu patrimônio próprio, o instrumento dessa autoexpulsão que coloca o mundo a seus pés.
Porque ele está falando da fórmula de Satanás expulsa Satanás. Todo mundo fica com raiva de alguém, né? Acusa alguém, aquela coisa começa a fervilhar, né? Primeiro começa uma disputa, às vezes entre duas pessoas por um mesmo objeto. Aí aquela disputa vai crescendo, vai contagiando um grupo. O grupo se divide, aí fica não, foi ele, né? Não, eu já sei, o culpado de tudo isso aqui é o fulano de tal. Dessa peste, dessa crise social, é fulano, entendeu? E aí vai e mata as pessoas. Isso estava sempre acontecendo. E aí, no episódio da Paixão de Cristo, isso também acontece. Só que a vítima, inocente por excelência, é o Filho de Deus. Né? Então, esse efeito de apaziguamento que tem depois da crucificação, ele não acontece, porque Jesus era super mega inocente, né? Ele não tinha nem pecado. E aí ele volta pra família. Galera, vamos parar? Ai, ai. Então, o mecanismo vitimário era seu bem pessoal, era o bem pessoal de Satanás, né? Seu patrimônio próprio. O instrumento dessa expulsão que coloca o mundo a seus pés. Na cruz, esse mecanismo escapa de uma vez por todas ao controle de Satanás. Ao controle que Satanás exercia sobre ele, né? E o mundo muda de feição, porque a partir do evento da paixão, o mundo começa a entender o ciclo mimético e começa a entender que a gente precisa olhar para essas minorias, né? Para esses excluídos, para esses marginais, que são as pessoas que têm vínculo frágil com a comunidade, que podem acabar se tornando o bode expiatório, né? Se Deus permitiu a Satanás reinar durante certo tempo sobre a humanidade, é porque sabia de antemão que, chegado o momento, Cristo venceria esse adversário morrendo na cruz. A sabedoria divina havia previsto desde que o mecanismo vitimário a sabedoria divina havia previsto desde sempre que o mecanismo vitimário iria virar do avesso como uma luva, sendo desvelado, desmontado, desarticulado nos relatos da paixão, e que nem Satanás nem as potestades poderiam impedir tal revelação. Desencadeando o mecanismo vitimário contra Jesus, Satanás pensava estar protegendo o seu reino. Isso é muito interessante, né? Então, assim, quando Jesus morre na cruz, né, Satanás estava assim, mais um. Só que era o Filho de Deus, né, cara? Desencadeando o mecanismo vitimário contra Jesus, Satanás pensava estar protegendo o seu reino, defendendo o seu bem, sem perceber que fazia justamente o contrário. Ele fazia exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Apenas Satanás poderia colocar em marcha, sem saber, o processo da própria destruição. A tese de Satanás enganado pela cruz precisa ser completada por uma definição clara daquilo que aprisiona os homens no reino de Satanás. E essa definição só pode ser fornecida pelo mimetismo conflituoso e sua conclusão vitimária. A tese de Satanás enganado pela cruz precisa ser completada por uma definição clara daquilo que aprisiona os homens no reino de Satanás. Essa definição só pode ser fornecida pelo mimetismo conflituoso e sua conclusão vitimária. Não se deve concluir daí que bastaria identificar o mecanismo para livrar-se dele. O texto de Paulo, de onde extraí a frase que acabei de comentar, é sustentado por um extraordinário sopro espiritual. Paulo, nele, pressente a existência de um plano divino que se refere a toda a história humana e que ele não pode realmente formular. Ele se conclui em balbucios estáticos mais do que numa tese plenamente desenvolvida. Ele evoca uma sabedoria. Aí, né, no trecho que ele está citando de Paulo, o trecho é assim: sabedoria misteriosa e oculta que Deus, antes dos séculos, de antemão, destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu. Conheceu essa sabedoria, né? Pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu. Tudo o que Deus preparou para os que o amam. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2,7-10.
Deus permitiu a Satanás reinar certo tempo sobre a humanidade, prevendo que, chegado o momento, ele o venceria morrendo na cruz. Graças a essa morte, como a sabedoria divina sabia, o mecanismo vitimário seria neutralizado e, longe de se opor eficazmente a isso, Satanás participaria sem saber. Fazendo de Satanás a vítima de uma espécie de ardil divino, os padres da Igreja gregos sugerem aspectos da revelação hoje obscurecidos, por se referirem essencialmente à antropologia da cruz. O próprio Satanás colocou a verdade à disposição dos homens, tornou possível que sua mentira se voltasse contra ele, tornou a verdade de Deus universalmente legível. Portanto, a ideia de Satanás enganado pela cruz não é absolutamente mágica e não ofende de maneira alguma a dignidade de Deus. O ardil de que Satanás é vítima não comporta nem a mais mínima violência, nem a menor dissimulação por parte de Deus. Não é de fato um ardil, mas é a impotência do príncipe deste mundo de compreender o amor divino. Se Satanás não vê Deus, é porque ele é todo mimetismo conflituoso. Ele é extremamente perspicaz para tudo o que se refere aos conflitos rivalitários, aos escândalos e às suas consequências persecutórias, mas é cego para qualquer realidade diferente dessa. Satanás faz do mau mimetismo o que eu próprio espero não fazer, uma teoria totalitária e infalível que o torna o teórico humano ou satânico, surdo e cego para o amor de Deus pelos homens, para o amor dos homens entre eles. É Satanás mesmo que transforma seu mecanismo na armadilha de que Satanás se torna vítima. Deus não se comporta de maneira desleal, mesmo em relação a Satanás, mas se deixa crucificar pela salvação dos homens, o que Satanás não consegue de modo algum conceber. O príncipe desse mundo contou demais com a extraordinária força de dissimulação do mecanismo vitimário. Os próprios evangelhos chamam nossa atenção para a perda da unanimidade mítica em toda a parte onde Jesus intervém. João, em particular, assinala muitas vezes a divisão entre as testemunhas após as palavras e os atos de Jesus. Depois de cada intervenção de Jesus, as testemunhas entram em disputa e, longe de unificar os homens, sua mensagem suscita o desacordo e a divisão. Aquela coisa, né? Eu vim trazer a espada. É sobretudo na crucificação que essa divisão desempenha um papel capital. Sem ela não haveria revelação evangélica. O mecanismo vitimário não seria representado. Como nos mitos, ele seria transfigurado em ação justa e legítima. Então, gente, aqui ele está falando, né, sobre como é triste quando a gente só enxerga o poder e a gente não enxerga o amor, né? Então, assim, a morte de Cristo, ela foi um ato de amor, né? De revelação. Olha, não é assim que a gente precisa viver, né? E a partir desse ato, né, desse episódio da paixão, a gente começou a desenvolver uma nova consciência, né, sobre a nossa necessidade de redenção, necessidade de revisão, né, das nossas ações, para que a gente não repita, né, o que essa multidão violenta fez. E aqui ele comenta que Satanás foi enganado, ele achou que mais uma vez o ciclo mimético ia acontecer, mais uma vítima vai ser morta, mas aquela vítima era o Filho de Deus, né? Então vou ler aqui mais uma vez, né, porque esse texto é um pouco árido. Então, assim, o ardil de que Satanás é vítima não comporta nem a mais mínima violência. Então, assim, não é que Deus foi malvado de fazer isso, né? É que se você só enxerga o poder, você não concebe o amor. Se
Satanás não vê Deus, é porque ele é todo mimetismo conflituoso. Ele é extremamente perspicaz para tudo que se refere aos conflitos rivalitários, aos escândalos e suas consequências persecutórias. Mas Satanás é cego para qualquer realidade diferente dessa. Satanás faz do mal mimetismo o que eu próprio espero não fazer, uma teoria totalitária e infalível que torna o teórico, humano ou satânico, surdo e cego para o amor de Deus pelos homens e para o amor dos homens entre eles. Né? Então, se você exclui, né, esse conhecimento bíblico, né, educativo e pedagógico contra a violência, é muito provável que você escolha o poder, né? Escolha o poder de você derrotar os seus inimigos intelectualmente, né? De você ficar sempre no ciclo mimético, né? De você nunca ceder, né? De você nunca relaxar, né? De você nunca se vulnerabilizar, né? É Satanás. Então, assim, a gente vê depois que os livros e filmes, né? E por isso o Mentira Romântica e Verdade Romanesca, para mim, é o melhor livro do Girard, porque aí você vê como é que essa educação acontece quando a gente se permite ser criativo, né? E o que é ser criativo? Criar é você se aproximar, é você comungar com o Criador de tudo, que é Deus. Então, quando a gente é criativo, a gente faz o quê? A gente se conecta, né, com a inteligência divina. Tanto, né, que a gente tem naquele livro da Julia Cameron, O Caminho do Artista, vários depoimentos, né, de artistas que fizeram grandes obras. É que esse livro agora está lá embaixo. Depois eu dou uma passeadinha por ele aqui e conto para vocês também. Que vários autores falam assim, ó, essa ópera não fui eu que fiz, eu recebi de Deus e eu só traduzi, né? Só transcrevi, né? Então, a criatividade, né, que é essa comunhão com Deus, ela também leva à não rivalidade, né? Porque você se aproximar da inteligência divina é você se aproximar da consciência do ciclo mimético e da importância do amor e da compaixão, né? Então aí muitos autores, isso explica porque muitos autores se tornaram escritores romanescos, né? Porque eles entraram ali no processo criativo deles numa conexão divina, né? Numa ascensão espiritual, né? Numa consciência melhor, né? Digamos assim, mais expandida, né? E aí eles mesmos vão passando por um processo de conversão na escrita dos próprios romances, né? E aí Girard fala como isso aconteceu com Proust, com Balzac, com Dostoiévski, com Shakespeare, né? Como que eles vão fazendo os personagens deles também se redimirem, né? E aqui não, quando você está no ciclo mimético, você, assim, quando você está no ciclo mimético no sentido de no mau mimetismo, né? Ou seja, no reino de Satanás, você só quer poder. Eu lembro que eu tive até um professor assim que muitas vezes eu tentava argumentar com ele, né, e mostrar assim uma visão mais luminosa, né, diferente assim do que ele estava pregando, e ele tinha formas assim muito astutas de continuar repetindo o que ele acreditava, né? E eu vejo hoje isso como uma sede de poder, né? Que eu não acredito que leve à felicidade. Mas aí, né, julgamentos à parte. Mas enfim. Então, se Satanás não vê Deus, é porque ele é todo mimetismo conflituoso. Ele é extremamente perspicaz para tudo que se refere aos conflitos rivalitários, aos escândalos e às suas consequências persecutórias, mas é cego para qualquer realidade diferente dessa. É quando as pessoas ficam cegas pelo poder que elas permitem que uma multidão violenta, por exemplo, sacrifique alguém, porque elas acham melhor do que elas perderem o trono também, né? Antes ele do que eu.
Satanás faz do maometismo o que eu próprio espero não fazer, uma teoria totalitária e infalível que torna o teórico, humano ou satânico, surdo e cego para o amor de Deus pelos homens e para o amor dos homens entre eles. É Satanás mesmo que transforma seu mecanismo na armadilha de que se torna vítima. Deus não se comporta de maneira desleal, mesmo em relação a Satanás, mas se deixa crucificar pela salvação dos homens, o que Satanás não consegue de modo algum conceber. Satanás não conseguia conceber a vitória de Cristo na cruz, né? Ele, agora morreu, aí ó, todo mundo te crucificando. Ele não conseguia entender que uma pessoa podia se doar para revelar, né? Podia sacrificar o próprio filho para revelar essa verdade, né? O príncipe deste mundo contou demais com a extraordinária força de dissimulação do mecanismo vitimário. Os próprios evangelhos chamam nossa atenção para a perda da unanimidade mítica em toda parte onde Jesus intervém. João, em particular, assinala muitas vezes a divisão entre as testemunhas após as palavras e os atos de Jesus. Então, a divisão entre as testemunhas mostra o quê, né? Que algumas testemunhas que conheceram Jesus falavam, nossa, ele é o Salvador, que isso, vou seguir esse homem. E as outras falavam, esse cara é picareta, sai pra lá, entendeu? Mentira, tá enganando, fez algum truque, né? Depois de cada intervenção de Jesus, as testemunhas entram em disputa e, longe de unificar os homens, sua mensagem suscita o desacordo e a divisão. É sobretudo na crucificação que essa divisão desempenha um papel muito importante, né? Capital. Sem ela não haveria a revelação evangélica. O mecanismo vitimário não seria representado. Como nos mitos, ele seria transfigurado em ação justa e legítima. Porque é que acontece? Na crucificação a gente tinha os discípulos assim vendo que aquilo era errado, né? Essas testemunhas que estavam ao lado de Jesus, os homens e mulheres que conviveram com Jesus, que viram que aquilo era errado. E essas testemunhas, né, algumas delas eram os discípulos que escreveram sobre isso, né, revelando, né, esse horror, né, sendo testemunha, né. Hoje foi intenso, né? Eu tive uma ideia agora e eu esqueci na hora que eu estava lendo essa questão aqui. É Satanás mesmo que transforma seu mecanismo na armadilha de que se torna vítima. Satanás mesmo que transforma seu mecanismo. Deus não é desleal, né? E mesmo em relação a Satanás, mas se deixa crucificar pela salvação dos homens. É porque quando ele fala aqui, né, que Satanás mesmo que transforma seu mecanismo na armadilha de que ele se torna vítima, isso é muito profundo, né? Porque assim, conforme a gente quiser só o poder, a gente vai sucumbir dentro dessa armadilha, né? Do ego, né? Do poder, né? Da superioridade, né? Que é, né, uma representação muito evidente, né, dessas disputas do ciclo mimético, né? Quando a gente quer subir demais, a gente vai cair. Gente, foi muito profunda essa parte, né? E aí, agora no nosso próximo vídeo, vamos falar sobre o bode expiatório. Eu peço perdão aqui pelas vezes que eu não fui muito, sei lá, peço perdão aí por qualquer bobagem que eu possa ter falado. Às vezes a gente tem que dar uma descontraída também, às vezes a gente só tá pensando junto com o texto, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.